Projeto em Previsão. Esse projeto é um projeto daqueles sonhos um pouco quase utópico, né? Mas um sonho de música improvisação, de fazer a música improvisada e observar as coisas que estão acontecendo ao redor e poder contar com os amigos, né? As pessoas que estão trabalhando junto com você e ao mesmo tempo trabalhando com outras pessoas, né? A gente vai entendendo melhor o que é possível fazer, né? E o projeto de previsão, ele vem do meu princípio de estudar música, né? Onde eu comecei a estudar música por causa do instrumento bateria, e onde eu comecei a tocar esse instrumento de uma forma bem didática, né? Porque tinha professor ensinando e tal, mas ao mesmo tempo de uma forma um pouco, vamos dizer assim, rebelde, né? Porque logo que eu chego na sala de aula, né, tá lá o instrumento montado para ser tocado, mas eu vou tocar e não consigo tocar o instrumento porque ele está armado para destro. E eu sou canhoto, né? Aos 16 anos, né, sentei na bateria e não conseguia tocar. Eu já escutando música, vendo várias coisas, batucando em almofadas e tudo mais e tal. Eu disse, não, tem alguma coisa aqui que tá errado e que eu tenho que ver isso aí. E aí na observação, né, dos vídeos que a gente via, enfim, das fotos e tal dos bateristas, eu percebia que o chimbal estava de um lado e eu, né, sou canhoto, então tinha que tocar do outro lado, o bumbo está no centro, mas a caixa está no meio, enfim. Comecei a organizar a bateria de uma forma para o canhoto. E uma das pessoas, né, das bateristas que me influenciou nesse momento, né, do canhoto, foi o Ian Pace, né, do Deep Purple, que eu, escutando rock and roll, gostando de John Bonham, enfim, Neil Peart, essas coisas, esses caras, né, esses monstros da bateria, Alan White, Bill Bruford, enfim, vários bateristas de rock and roll, e que o Ian Pace era um cara que eu me identificava muito com ele, por causa dessa coisa, de tocar a bateria como canhoto, e não um canhoto tocando uma bateria de destro. E eu comecei a tocar dessa forma. E eu desenvolvi, passei uns 10 anos tocando rock and roll, né, com um grupo chamado Arame Farpado, mas ao mesmo tempo estudando músicas diferentes, né, músicas de não só rock and roll, mas estudando um pouco do jazz, um pouco, enfim, dessa música que é a música, de uma certa forma, a música de bateria, de percussão, né, que vem eu me envolvendo com isso, né, eu venho ouvindo, né, o Billy Coban, né, muitos bateristas de jazz fusion, né, mas também bateristas de jazz, né, também, como Jack DeJohnette, né, enfim, vários bateristas me influenciaram e trazia essa linguagem, né, de improvisação, né, de tocar improvisando o instrumento. E eu comecei a estudar com um camarada professor chamado Edson Mello, e que esse professor me ensinou bastante coisa voltada para essa linguagem do jazz, né? Que é a coisa do tact, enfim, várias coisas que eu fui aprendendo, né? Exercitando e trabalhando as questões filosóficas da música, como conhecer um pouco da música africana e a música indiana, como ela está dentro do jazz, né? Como elas influenciaram a linguagem moderna do jazz, né? Enfim, todos esses processos da bateria, né? Que o músico que não busca só os padrões, busca estudar um pouco mais para compreender, né? E, e eu gostava muito de ouvir Elvin Jones e também o Luciano. O Luciano é um baterista que tocava no quinteto violado, né? E o Luciano me influenciou bastante, né, da forma que ele tocava, porque ele tocava uma bateria popular,
a bateria que tocava ciranda, tocava frevo, tocava bumba boi, enfim, tocava um monte de coisa, né? E que usava os tambores de uma forma super interessante. E essa forma interessante também eu começava a observar que estava ali um pouco ligada com Elvin Jones também, essa forma de tocar. Então eu comecei a desenvolver, né, a bateria nesse formato, mas aí eu comecei a estudar também a música erudita, e na música erudita eu comecei a ver a percussão erudita, como se trabalha essa percussão, a questão dos timbres, né, melodias também, né, porque aí vem o vibrafone, vem xilofone, vem marimba, vem outros instrumentos que têm a linguagem de melodia e harmonia, e não só rítmica, né, timbrística e tal. E aí você começa a afinar a bateria, né, de uma forma mais harmônica, né? A bateria vem de uma forma mais harmônica, aí vem de um desenvolvimento também da musicalidade, né, de usar as baquetas, como baqueta que usa, as baquetas vassourinhas, baquetas de madeira, cabeça de nylon, cabeça de madeira redonda, cabeça de madeira ovulada, enfim. Tudo isso dá diferença do som, os pratos, né, que tem timbres diferentes, tamanhos diferentes, a cúpula do prato, é, os harmônicos dos pratos que provocam um desenvolvimento em toda a gama harmônica da bateria, né? Colocar os pratos em cima da bateria também, tudo isso veio da linguagem erudita, né? De trabalhar a linguagem erudita, porque a linguagem erudita ela vem, de uma certa forma, buscar, né? essa, a ciência, né? De tudo isso, né? Por que esse timbre é assim e por que a caixa acústica do tambor, juntando com um prato, vai transformar um som X, enfim, todo esse processo de experimentalismo, né? Experimentalismo da música erudita também me envolveu muito, né? Me influenciou bastante no tocar bateria, né? Então, e a música também a música eletrônica, né? Que nasce desses experimentos, né? Eruditos, né? Essa música eletroacústica e tudo mais e tal, me envolveu, né? Como eu tocar a bateria e usar esses instrumentos. Então, isso acaba trazendo um processo de estudo mesmo, de usar timbres, usar baquetas de metal, baqueta fina, baqueta de nylon bem fina, né? Aí vem as coisas do popular também, né? O esbirro, né? O bacalhau, a Boac Davi, então várias baquetas, né? Timbres diferentes, aí também usar sons de sucatas, enfim, a gente vai ficando de uma certa forma é, aficionado, né, no som das coisas e vai pegando isso e vai transformando em música e fazendo música com tudo isso. Então o projeto de previsão tem toda essas coisas, né, que vem aí e tal, e também os meus estudos, minhas experiências, meus trabalhos com os colegas, né, de trabalho, que a gente se reunia bastante para tocar, fazer música improvisada, aí saía umas porcaria, outras coisas saíam maravilhosas e tal, mas era tudo música improvisada, né? Não dava nenhum tom da música para se tocar, então se tocava de uma forma tudo bem simples, tudo bem mais de uma forma de aguçar a percepção, né? Então, esse projeto vem disso, né? Vem dessa coisa da aguçar a percepção. E o conceito, né, de imprevisão, ele vem nessas entrelinhas, né? Que é onde está a fortaleza do músico que está tocando, improvisando, que não pode se prender a padrões, né? Porque se prende a padrões, ele fica fechado e não improvisa. Porque a improvisação é uma coisa livre.
como Hermeto Pascoal fala, é uma coisa livre que você vai tocando, e aí Hermeto Pascoal mesmo fala, né, são notas que são azuis, outras brancas, outras vermelhas, outras laranjas, outras pretas, são notas de várias cores, né, de várias vibrações, então você vai sentindo isso, é a relação de sentir a música é uma sensação, né, a música é uma questão de perceber e se envolver com essa relação da sensação. Então tudo isso vem nesse projeto, né? E vem com uma forma é, é, explorando, né? Toda aquela percussão da bateria, né? E seus elementos, né? Quer dizer, a música, enfim, ela está em mim e ela se expande com a bateria, né? Acaba sendo a bateria sendo uma continuação dessa vibração do meu corpo, né? E o projeto traz um pouco disso, traz um pouco não, né? Na verdade traz isso completamente porque eu me coloco no centro do estúdio, né? Para tocar e fazer essa música vibrar para as extremidades do estúdio, onde estão os outros artistas, as outras pessoas que estão colaborando e compreendendo tudo que eu estou fazendo e acrescentando esses outros elementos, né? Essas outras representações da arte, né? Que é do desenho, da dança, da iluminação, do olhar da câmera, né? Tudo isso são formas de trazer essa vibração que vem, em princípio, da música para outros elementos e buscar atingir as sensibilidades, né? As percepções das pessoas que vê o projeto, que assiste, que ouve, né? Enfim, tudo isso, né? E esses elementos eles vêm, né? Tanto do rock and roll que vem com a bateria tal, depois a percussão erudita e tal, e por final e que completa tudo isso a essência de tudo que se faz, que é a música popular, né? A música do povo, aquela música que é feita espontaneamente, aquela música que é feita para celebrar, né? É feita para de uma forma super com um compromisso grande, né? De trazer o bem-estar para aquelas pessoas que estão fazendo aquela música, né? E que é a música popular que a gente conhece, como no Brasil a gente tem o baião, tem samba, tem cavalo marinho, tem os caboclinhos, tem os baques virados da vida, enfim, tem toda uma manifestação, todas as manifestações populares do Brasil, ela vai transitando ali na bateria, naquela minha inquietação com os instrumentos, os timbres e tal, e vai surgindo elementos, né, que são elementos verticais e são elementos horizontais, né, que vêm surgindo, né, harmonicamente, verticalmente e melodicamente na sua horizontal, quando se vai se confluindo, né, essa linguagem toda. E o álbum em si vem vem de uma forma trazendo uma reflexão sobre todo esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Do que a gente viveu no passado, né? E que é o que a gente quer para o futuro, né? E que uma forma de pensar olhando para trás para poder enxergar o futuro, né? E esse olhar para trás vem nessa questão dessa sensibilidade, dessa forma de sentir a música de uma forma bem mais das vibrações, dos sons que vão surgindo e como eles vão se confluindo, né? O som do prato com o som do tambor, a rítmica do bumba boi com a rítmica do cavalo marinho, com a rítmica do afoxé, do ijexá, do candomblé, do nagô, enfim, do banto, enfim, toda essa relação da, da, da a, a, a imagem, né, da, da mata, a imagem da noite, a imagem do dia, a imagem do sol, né, a imagem das vibrações, das cores, a imagem do som, enfim, tudo isso vem na música de uma forma
sutil, né? Trazendo nos timbres, né? E na confluência rítmica do tocar, toda essa interpretação que surge no momento ali, surge na hora de tocar, nada vem antecipado, né? A única coisa que se antecipou para poder trazer uma formação de composição foram os elementos utilizados, né? As ferramentas, vamos dizer assim, as ferramentas utilizadas. Então, tem música, né, como a primeira música, né, que é os tambores tocados com as mãos, né? É o conceito ali é realmente trazer essa relação do tocar do corpo, do sentir da vibração do corpo com o instrumento e passar para o instrumento essa vibração e trazer de volta essa fala, né? A fala do corpo com o instrumento trazendo e sentindo, né? Essa relação do tato, né? Da visão, do ouvir. Então esses sentidos, né? Eles se aguçando, né? A partir dessa coisa de não ter nenhum instrumento que seja a extensão do corpo, e o próprio corpo tocando o instrumento que ali está, que no caso é a bateria, e fazendo aquela música ali. Como vem outras músicas que aí se trabalha os pratos são buscados os timbres específicos para os pratos, né, para poder ter um timbre, por exemplo, para tocar o prato com arco, é um timbre bem específico para poder trazer a, a, a continuidade do arco, né? Do som ali. Outros pratos já estão tocando com baquetas de feltros, né? Então essas baquetas de feltro já tem outros harmônicos, né? Sendo trabalhado ali com as baquetas de feltro, já tem outros harmônicos trabalhados com as baquetas que eu chamo de rasprato, né? Que é a raspar a baqueta no prato, né? Então eu tenho essa liberdade filosófica, vamos dizer assim, de trazer nomes que se juntam um com o outro e que traz a imagem do que eu estou fazendo, né? Então, prato não é nada mais, nada menos do que você pegar um prato e raspar o prato e fazer aquele que as pessoas até se arrepiam um pouco mais e tal, que são vibrações bem, bem fortes ali, né? Então, trazer esses harmônicos, né, dos pratos e tudo mais e tal, os tambores tocados com a mão, tocado com baqueta macia também, os tambores tocados com não usando o som da pele, mas sim o som do aro do tambor, porque aí o tambor é um conjunto, né, que tem o aro, o bojo, a pele, então você toca no aro, sai o som de tudo ali junto, então buscar esses timbres, né? A baqueta que você toca mais para frente, mais para trás, então já sai um som diferente e essas sensibilidades, né? E não se prender nos padrões, né? E cada vez mais explorar cada vez mais os elementos que tem de ferramentas, né? Como usar aros, né? De tambores de mão, como o djembe e outros mais, mas não usar o djembe, mas usar o aro que se faz o djembe, que encora o djembe, que passa acorde e tudo mais e tal, para se tocar. Pega aquele aro ali, que é um aro de ferro, e ali tem um som harmônico e tudo mais, junta um com o outro, e aí bota em cima do tambor, e aí toca, e sai a vibração do tambor com a vibração do ferro, que juntam, soma um com o outro, e aí vai a confluência sonora e harmônica, enfim, e então são esses elementos que eu trouxe para poder formatar, vamos dizer assim, cada música, né? Cada música. Então quem for escutar o álbum vai ouvir timbres diferentes, né? E não vai ouvir também aquela coisa de um monte de rudimento, um monte de notas, né, rudimentares tocando simétricas e tal, não sei o que. Não, vai ouvir uma confluência harmônica, melódica acontecendo ali e muita coisa que realmente é improvisação e que nessa improvisação vem coisas que é do conceito, né, que como a gente fala de imprevisão, imprevisível, né? Então muita coisa, eu tô tocando tambor, daqui a pouco sem querer eu toco
num prato, mas ele já me chamou ali e o som ficou, e aí eu já começo a tocar no prato, já vou para o outro lado, que aí há coisas que vão acontecendo no projeto que vai, né? As músicas vão surgindo a partir que algumas pessoas, né, aquelas pessoas que vivem dentro dos padrões, né, vai se classificar como erro, né? Num conceito como esse não existe erro, né? Não existe erro, existe tudo é acerto, tudo ver a coisa como tudo está acontecendo, como fluir a música, né? Seja como vier, a música é aquilo que vem. Então não tem nada errado, tudo está certo, perfeito. Por quê? Porque é a realidade, é o que é ali, né? Nada antes pensado, padronizado para tocar aquilo ali. E a coisa vem no momento. E aí foram criados, né? Foram elaborados, né? Vamos dizer assim, vários takes, várias músicas, né? Trazendo sonoridades diferentes para que o álbum, né? Ele venha fluir com essas várias sonoridades, né? Que vem da percussão, da bateria e tal. Então esse é o projeto de previsão que vem desse formato. Além disso, né? Que aí é a parte musical, amplia, né, para outra parte musical, que é uma parte que é do produtor. O produtor Tiago Duar, no caso, ele vem observando o som que eu estou emitindo ali dos instrumentos e tudo mais e tal, e acrescenta uma sonorização ambiental, uma sonorização que traz ambientes, né? Que traz, né, o som do aro que vai pá, ele já coloca um delay, coloca um reverb, coloca alguma coisa ali que vai trazer uma ambiência diferente, põe uma sala maior, põe uma sala menor, sala mais seca, enfim, e vai transformando essa música também junto com a música que é a música do eletrônico, né? Da música do digital, né? Trabalhando essa relação, né? E conversando o futuro, né? Com o presente e o passado, que é a vontade emocional e de fazer a música, né? Que tem essa relação, né? A, a razão, a emoção e a ação, né? O que vai estar acontecendo lá é que a ação tem que acontecer, aí essa ação acontece a partir da razão ou essa ação acontece a partir da emoção, mas sempre a ação que vai promover o som que está gravado, no caso do que foi gravado e foi registrado, isso em um álbum chamado Em Previsão, e também os vídeos para vocês assistirem e verem como é que é todo esse processo, né? Que é um processo que, é isso que eu falo, vem desses momentos de neus e tal, e que veio a confluir com a companhia Jorge Garcia, com as ideias do Jorge Garcia, que dentro de uma casa que a gente vivia, né, chamada Capital 35, que era um ambiente cultural, onde tinha uma escola de música, que era prego batido, que tinha lá a bateria tocando constantemente, fazendo som e tudo mais, instrumento de percussão e tudo mais, que esses sons também transitava pela casa, junto com a parte da dança e as falas e tudo mais, e os vídeos e tudo mais, estavam acontecendo, e aquilo ali o Jorge deu a sacada, e disse, não, vamos começar a fazer um espetáculo com essa vivência nossa nessa casa. E aí foi quando surgiu o primeiro espetáculo chamado Take 1, né? Que esse take 1 é um projeto super interessante no sentido que trabalha exatamente a trilha sonora como a ambiência, né? Os bailarinos dançam, se movem, fazem a sua, todos sua dança, enfim, todos os seus movimentos, as coisas, e daí que surge a música, né? Desses movimentos, do lidar com essas ferramentas que é o próprio corpo, né? Vem a trilha sonora. Na sequência, aí vem o take 2, que o take 2 ele já é mais audacioso, vamos dizer assim, ele é mais, de uma certa forma, porque ele traz já a música ao vivo, né? A música, ele vem com o elemento ao vivo, né? E além da música ao vivo, vem com a música improvisada, né? Feita na hora, a partir do ambiente, a partir
da exploração do ambiente com os corpos, né, trabalhando nesse ambiente. E eu, no caso, fico olhando uma tela onde toda essa movimentação está sendo filmada por esses bailarinos e que nessa tela é a minha concentração para que eu consiga improvisar aquilo que está na tela que eu estou vendo. E que acaba não sendo uma improvisação, acaba sendo uma interpretação, uma segunda interpretação do movimento, né? Aquele movimento da imagem, né? Então, quer dizer, tem um movimento, tem a imagem e tem a música que eu estou fazendo naquele momento que eu estou vendo aquele vídeo. Então, eu me concentro no quadrado da tela, né? E faço a minha música a partir do que está acontecendo no ambiente, com as pessoas, os bailarinos dançando, andando, fazendo as coisas que tem que fazer pelo ambiente, e eu vendo a tela, assistindo a tela e proporcionando o som daquilo ali e reverberando com o que está acontecendo. Então, esse foi o espetáculo, Take 2, o espetáculo que me motivou a trazer toda essa minha experiência de erudito, de popular, de rock and roll, da bateria, da percussão, bateria e tudo isso da improvisação que eu fazia e tal. Esse espetáculo foi o espetáculo que eu coloquei em prática toda essa minha experiência. Toda essa minha experiência veio desse momento, né, no Take 2, né? E aí no Take 3 eu já vou fazendo a trilha sonora a partir desse reconhecimento todo, né? Mas uma trilha sonora, como as pessoas falam, mecânica, né? Que é uma trilha sonora que está lá gravado tudo, e essa trilha sonora é tocada e as pessoas dançam e fazem o espetáculo. Então é uma trilogia, né? E aí, como esse Take 2 tinha uma coisa especial ali que eu observei e tal, e eu queria muito registrar isso, e busquei registrar ao vivo e tal, alguns takes foram, alguns take 2, né, foram feitos e registrados ao vivo, né, mas é problemático também, porque aí tem muito som que, enfim, vaza e fica uma coisa diferente, assim, que para botar em um álbum, né, acaba sendo um pouco sujo, vamos dizer assim, porque não só tem o som da bateria e tal, tem um som da ambiência em geral, e aí, enfim, mas é super interessante o contexto por completo, né? E o álbum já fica uma coisa um pouco diferente, né? E aí eu optei, né, para levar para o estúdio tudo isso e fazer essa música dentro do estúdio. E aí, como o estúdio também é um estúdio maravilhoso, que é 185, o estúdio que tem aqui em São Paulo, que é um estúdio do Beto Mendonça, que é um estúdio de audiovisual, e que eu chegando no estúdio, né, para reconhecer o material que tinha no estúdio para poder fazer a gravação, eu vi que tinha, além do material de áudio, tinha um material de vídeo, né? Então poderia de uma certa forma, trazer essa linguagem que era a linguagem do espetáculo, né, dentro do meu álbum. Então, aí foi que eu convidei o Jorge Garcia para fazer essa direção de movimento, eu digo assim, de movimento, da imagem, de movimento, né, fazer a gravação sequencial, né, e tudo improvisada, né. Chamei o Edson também, que fez parte do processo da Capital 35 também, trabalhou, fez muitos cursos lá, dançou na própria companhia também, do Jorge Garcia. E ele tem é um múltiplo artista, né? Que é desenhista, é bailarino, enfim. E aí isso traz uma imagem super rica para o conceito, né? Que eu tô querendo ali no álbum, que é não só fazer a música, né? Trabalhar o som, né? Ouvir as escutas, né? Mas trabalhar também o visual, né? Ver o que está sendo feito
né, o movimento. Então, que vem, né, do meu conhecimento, do meu aprendizado com a cultura popular, né, que a cultura popular traz tudo isso junto, a dança, a arte plástica, a música, né, a poesia, vem e traz isso tudo num balaio só, tudo num monte só, não separa, não segrega as coisas, né? E aí essa relação eu trago para esse projeto de uma forma forte, né? Que aí tem a Rossana também com a sua iluminação e tudo mais, que traz também movimento, né? Porque momentos que você vai estar vendo o vídeo, né? A luz ela está se movendo, não é automático, não é a Rosana que vai estar acompanhando a imagem, né? Por ela ser bailarina também. Então, ela faz a luz dançar junto com a câmera que está também dançando, junto com o Edson que está desenhando ao mesmo tempo dançando e eu que estou também fazendo a música e também dançando com essa música, né? Então a coisa acontece, né, com essa confluência dessas essas escutas diversas, né? Trabalhando tudo isso, né? O Tiago Duá também vem, né, na captação, trazendo essa como captar o som mais puro possível, né, sem muita coisa de mudar o timbre, mas escutar o timbre original e captar esse timbre original para poder esse timbre original fazer a confluência com os timbres que vai surgir depois na produção fonográfica, que são os timbres eletrônicos e tal. Então, ter essa confluência também disso tudo e tal, né? E o espetáculo, né, que acontece ali, ele está sendo todo filmado, né, pelo Jorge, né? Em princípio, pelo Jorge ali. Tem outras câmeras que vão ser depois trabalhadas, essas imagens também dessas câmeras, mas em princípio esse vídeo que é o corpo câmera do Jorge, né? Trazendo essas imagens. Então esse o projeto de previsão e que aí vem a música de improvisação, nessa música de improvisação que vem os elementos sendo improvisados e outra coisa, os nomes, né? Os nomes da música, né? Nenhuma música tinha nome, né? A música como é improvisada, para que vai botar nome numa música que vai surgir improvisada, que ninguém sabe ainda o que é que essa música vai dizer, né? Então, depois que a música é feita, é que é possível escutar aquela música que foi gravada e pode-se dizer, né, um nome, uma frase, alguma coisa que venha conceituar essa, essa música que foi gravada, tanto em vídeo quanto em áudio. Né? Então, muitas das músicas, né, todas as músicas, os nomes surgiram depois. Né? Os nomes das músicas, antes de ser gravada, eram nomes técnicos, né? Como baqueta de madeira, né? Baqueta bolero, é, 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 pratos raspados, caixas. Então, temos técnicos dos instrumentos para que definisse os timbres, né? Daqueles instrumentos, daquelas coisas, para poder ser feita a música a partir dali. Depois que a música foi feita, é que aí, olhando, né, as imagens, né, ouvindo o som, né, observando tudo o que acontece, qual é o conceito dessa música, o que essa música traz de elemento que pode se definir com um nome. Aí vem o nome, né, a partir das representações que a música gerou. Né? Então, esse é o projeto em previsão, que eu convido vocês para estarem assistindo os vídeos, né, no canal do YouTube. O canal é Coletivo em Previsão, né? Projeto em Previsão, né? Coletivo em Previsão, que está lá no YouTube. E também ouvir o disco que estão nas plataformas digitais, né? E que é isso, né? É uma forma diferente de tocar a bateria, é uma forma diferente de trazer elementos, enfim, é um conceito baseado, né? Na verdade, é um conceito da arte original, né? Aquela arte que é feita para expressar o ser humano, né? O que o ser humano pensa, o que ele acredita, o que ele faz. E isso vem de uma forma
grande, né? Grande no sentido que não é só a música, mas sim a música, a artes plástica, visual, movimento, dança, enfim, tudo junto para poder representar a arte em si. Então, convido vocês a assistirem o projeto em previsão, vídeos e áudios. Beleza? Vamos embora.